Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Vamos começar o nosso dia glorificando a Deus, bendizendo a Deus e observando como é que está a nossa relação, a nossa comunhão com Deus. Vivemos dias difíceis, todo mundo muito apressado, muito ocupado e a vida é muito concorrida. Outrora não se concorria tanto. Hoje em dia são apresentadas algumas vagas numa empresa para um concurso, para uma escola e tal. Aí vem uma multidão. Todo concurso se torna uma grande competição. Tudo se torna muito competitivo e as pessoas correndo para aperfeiçoar aquilo, correndo para começar aquilo outro. Nós estamos num corre-corre danado e danoso. É danoso quando as pessoas correm muito e não têm, às vezes, um discernimento para onde estão correndo e por que ou para que estão correndo. Mas é necessário ter atividade, é necessário estar atento às mudanças, às oportunidades. É necessário estar realmente antenado, linguagem de jovens. Nós vamos meditar na palavra de Deus, Ageu capítulo 1, versículos 3 a 8. E vamos ver aqui, através da palavra, o pensamento de Deus a respeito deste corre-corre. Lembrando que Ageu fazem 2.500 anos que ele escreveu isto, aproximado. 2.500 anos. Parece que é uma manchete para o jornal de amanhã. Ou uma manchete de ontem para o jornal de hoje. Então, vamos ao texto. Ageu 1, 3 a 8. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes em vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Semeais muito, recolheis pouco, comeis, porém não vos farteis, bebeis, porém não vos sacieis, vesti-vos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, esta é a visão de Deus desse corre-corre desenfreado de todos nós, ou de quase todos. O profeta tinha uma queixa. Tinha acontecido 70 anos de cativeiro. A terra natal da maioria daqueles ouvintes ou leitores do Joel, ou melhor, do Ageu, tinha ficado arruinada. A terra foi devastada. As árvores foram cortadas e queimadas, os poços foram enterrados, havia muita destruição. Aí as pessoas estavam tão preocupadas consigo que não olharam para a oportunidade de uma restauração nacional através da renovação da casa do Senhor. Então o Ageu, como profeta de Deus, ele foi o agente, o instrumento de Deus para este questionamento. Veio a palavra do Senhor
por intermédio do profeta Ageu, perguntando, dizendo: é para vós tempo de habitar em vossas casas forradas? Casas forradas, casas bem feitas, enquanto esta casa fica deserta, enquanto esta casa não tem reparo nenhum, enquanto esta casa ninguém tem cuidado dela? É uma pergunta de Deus para os inquietos. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Na verdade, era bom eles pensarem: o que nós estamos fazendo? Já passamos por um cativeiro cruel, 70 anos na Babilônia. O nosso país foi devastado, o rei foi deposto, foram colocados fantoches no lugar dos nossos reis e só muito sofrimento. E nós não temos culpa nisto? É o versículo 5. Considerai os vossos caminhos. Nós não temos culpa disto? Nós não somos, de fato, responsáveis pelo que está acontecendo? Nós, com a nossa indiferença, não provocamos isto? Eu não sei o que tinha na cabeça e no coração do profeta, mas a palavra é muito célere, é muito sério a coisa. É para vocês tempo de habitar em casas forradas, casas boas, preparada nesta hora difícil, enquanto todos ficavam muitas vezes questionando o porquê de tanta destruição. A maioria estava vivendo como podia, inclusive em luxuosas mansões, coisas mal adquiridas, e questionando a validade da palavra, a validade das profecias e tal. No versículo 6, aí o profeta expõe o que estava acontecendo, com todo corre-corre, com todo o desespero deles. Semeais muito, vocês são trabalhadores, estão se matando de trabalhar e não têm a bênção de Deus. Semeais muito, na hora de colher, parece que tudo é xoxo, bem pouquinho. Na hora de comer, não parece que tem vantagem. Aí, na sequência, ele vai falar sobre o não se fartar. Vocês comem muito, mas não se fartam. Vocês sempre têm uma necessidade de estar pescando, de estar trabalhando, de estar buscando alguma coisa, porque no tempo normal da vida vocês não fazem nada. E também ainda não se tocaram disto. Semeais muito, mas recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartam. Não vos fartais. Bebeis, porém não vos sacieis. Ou saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o como que num saco furado. Havia preços majorados em tudo, e quem recebia o salário não dava para nada. É isso que significa o versículo 6. O que recebe salário é como se recebesse num saco furado. Eles tinham, na época não existia o papel moeda, era só moeda de prata, moeda de ouro, algumas moedas físicas eram, na verdade, pesadas. E eles tinham sacos de couro, eles tinham um saquinho, que era chamado saquitel, e fazia saquitel de couro cru, fazia saquitel de couro trabalhado, couro curtido. Eles faziam muitos saquitéis. E o saquitel, quando enchia, saquitel cheio, ele tendia a romper nas costuras, em algum canto,
e geralmente era notado por pessoas que se aproximavam que o Sactel estava com um furo. E não era furo de reportagem, não era um furo comum, era um furo no saco do salário, no saquetel. Não era um furo de notícia, aconteceu isso, não. Era um furo na realidade econômica. Semeais muito, recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe como que num saco furado. Assim diz o Senhor, considerai os vossos caminhos, preste atenção no que está acontecendo. Não é normal o que está acontecendo. Então, tome uma atitude. Suba ao monte, trazei madeira e edificai a casa do Senhor. Deixe de correr atrás do vento, deixe de correr atrás do teu. Faça uma consagração, uma dedicação ao Senhor. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. E dela me agradarei e serei glorificado nela, diz o Senhor. O nosso Deus propõe saídas honrosas, maravilhosas para nós. Que Deus nos abençoe, nos ajude, nos ensine a escolher o bem, a andar na sua presença, na sua casa, no meio do seu povo, de uma forma sábia e honrosa. Amém, meus amados? Vamos orar. Querido Senhor, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Deus, pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pelo teu amor. Guarda os nossos irmãos, manifesta a tua graça, Senhor, na igreja, ó Deus, nos dá vitória, nos dá gozo no nosso coração, nos ensina, Senhor, a estar na tua dependência santa. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, te pedimos e te agradecemos. Amém. Deus os abençoe, meus amados irmãos, a paz do Senhor e bom dia.